O grupo parlamentar do Chega decidiu que vai avançar com um processo contra o Presidente da República por traição à pátria. Porquê é que nós vamos avançar contra o Presidente da República num processo inédito? Ele também teve declarações inéditas como Presidente da República, ao dizer que nós devíamos autoculpar-nos pela nossa história, autorresponsabilizar-nos. Este não é apenas um exercício de opinião. Basta ver que depois dele dizer isto, já vários países, pelo menos 2, vieram pedir a Portugal justificações, indemnizações, compensações. Isto tem que ser condenado. Nós não pactuamos com isto. Isto é gravíssimo. Isto é um atentado à nossa pátria, à nossa Constituição e à nossa soberania. Um país que começa a auto-infligir-se dor para depois dizer agora vamos pagar ao A, ao B, ao C, ao D. É um país de joelhos. E eu não quero um país de joelhos. Eu quero um país orgulhoso da sua história. Um país que olhe os outros de frente. Não é um país que tenha medo de dizer que cometeu erros, evidentemente. Todos os países cometeram erros. Estou muito tranquilo com o que aconteceu e muito consciente que fizemos o certo. Hoje é um passo para que o nosso país e quem nos está a ver, espero que compreenda, se sinta orgulhoso. Nem o Mário Soares foi tão longe de um dia dizer que nós tínhamos que pagar pela nossa história. Acho que foi mesmo muito grave. Claro. Sabemos que foi a esquerda que promoveu esse debate em todos os fóruns, na academia, politicamente também, e portanto é incompreensível que um presidente faça então um frete à extrema esquerda. Isto se calhar é uma cortina de fumo para esconder outras coisas, e eu não ponho de lado que seja uma cedência à esquerda, seja uma cortina de fumo. Tem a sua gravidade, e um Presidente da República não é um jornalista, não é um comentador. Isto teve um eco tremendo. E dá a ideia que nós agora queremos pôr-nos de joelhos. E todos sabemos que por essa lógica os franceses também tinham que nos indemnizar pelas invasões napoleónicas, os Filipes do século XVI, o Império Romano tinha que indemnizar metade da Europa pelo que fez e pelo que saqueou por toda a Europa. Quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém. Mesmo sabendo, podemos ser prejudicados agora, ou na Madeira, nas europeias. Fizemos o correto e isso para mim é o que ficará mais relevante. Só o colocar este tema na agenda é dar voz a milhares de pessoas, centenas de milhares que se sentem injustiçados, que se sentem traídos. Portanto, eu acho que os passos que agora vão ser dados podem terminar já com o bloqueio do PS e do PSD daqui a uns dias, mas nós demos voz a estas pessoas. Eu tenho a certeza que no dia da votação, se ela houver em plenário, vamos ter centenas de pessoas nas galerias de antigos combatentes, de expoliados do ultramar, de pessoas cujas famílias lá ficaram, e só por isso vai valer a pena. Sei que vamos dar voz a muita gente, e eu acho que às vezes o Parlamento também serve para isso, para dar voz às pessoas, para as pessoas sentirem que no Parlamento português a minha voz está lá também. Nós sabemos que a Madeira, e Filipe, agradecendo a tua pergunta, o que tem acontecido na Madeira é um bom teste ao nosso trabalho e ao nosso programa. Corrupção, enfim, mais ou menos evidente aos olhos de todos, porque há muitos anos que se falava nisto. Dinheiro a circular e trocas de favores entre empresas e o Governo Regional e o Presidente do Governo Regional, ou seja, a maior podridão que pode haver. E a mensagem do Chega aqui tem que ser clara. E tem que ser clara no combate à corrupção, dizer que se vai fazer uma auditoria completa a tudo o que aconteceu até agora. E sabemos que provavelmente ninguém vai ter maioria, ou seja, o Chega vai ter uma posição decisiva neste Parlamento. Vamos exigir conhecer todos os lugares e sítios e investimentos onde o dinheiro andou a ser gasto. Portanto, contem connosco numa luta acesa contra a corrupção. Não nos peçam para fazer pactos com quem nós sentimos que não é sério, que não quer combater a corrupção e vai perpetuar este estado de coisas que tem empobrecido o nosso país e a região autónoma. Qual é que é a visão do Chega para a União Europeia e para a Europa? E portanto temos aqui também uma oportunidade de falar sobre este tema. Nós hoje temos grandes desafios pela Europa fora e vemos isso pela nossa família europeia, o ID e os perigos e os desafios que tem enfrentado na Europa toda. Eu diria que há vários desafios. A imigração é o primeiro. Nós estamos a ser assolados por, não é só Portugal, é a Europa toda, com um impacto tremendo no tecido social europeu, português, espanhol, italiano, alemão, francês, belga, até outros países mais afetados que nós, honestamente, países onde os salários são mais elevados. E a Europa tem que criar regras. Não é sermos uma Europa menos humanista. A Europa é humanista na sua essência. Agora, ser humanista não é deixar entrar toda a gente que quer entrar de qualquer maneira e dizer, olha, venham de qualquer maneira, nós não queremos saber, entrem, nós pagamos seguro, saúde, casa, porque depois não pagamos. Damos dinheiro quando não damos aos nossos. Cria injustiça, cria tensão social e temos a aumentar a criminalidade porque as pessoas depois não têm nada, vão viver para a rua ou vivem em casas com 20 pessoas e isto está a criar tensão em muitas cidades e em muitos sítios. Mas nós temos que ser firmes na defesa de que políticas é que queremos na imigração. Não pode ser aquela coisa Luís Montenegro. Sim, vamos trabalhar nisso. Mas depois está a fazer precisamente o contrário, a perpetuar a política socialista de imigração. A liberdade de pensar e de escrever, a liberdade digital hoje está sob ameaça na União Europeia. Já se fala em banir algumas plataformas. Nós temos que estar do outro lado. Não é defender o ódio, nem a apologia como eles dizem, é defender a liberdade. Nós construímos uma Europa que seja de liberdade. Só que agora, como os políticos do sistema, a casta de políticos do sistema estão a perder o controle da narrativa como tinham de antes com as televisões,
Agora vão atrás das redes sociais. Vocês não podem publicar isto, não podem publicar isto, não podem publicar aquilo. Eu estive suspenso, tu provavelmente já também. Já tivemos muitas limitações. Isto que estamos a fazer aqui não podemos fazer na minha conta, porque ela não permite. A liberdade é fundamental, é importante que as pessoas percebam isso. Se nós não lutarmos por ela agora, daqui a uns anos podemos já não a ter. Não podemos deixar que comecem a censurar as redes sociais e a dizer o que é que se pode dizer e o que é que não se pode dizer. A Marlene pergunta-nos quando é que podemos ver um Chega mais liberal na economia. O Chega teve uma evolução. O partido tornou-se eventualmente, Marlene, isso é verdade, um pouco menos liberal na economia, mas apenas menos liberal no sentido de uma liberalização absoluta. Nós não podemos aplicar um modelo liberal puro a um país como Portugal. Porque Portugal não é a Holanda, nem é a Inglaterra. E mesmo a Alemanha e a Finlândia. Portugal tem problemas de coesão muito sérios que não existem noutros países. Eu sou pela meritocracia e sou economicamente um liberal, mas tenho que adaptar isto ao modelo de país que temos. Talvez hoje eu seja um bocadinho menos liberal na economia, Marlene, isso é verdade, do que era há 5 anos. Eu conheci melhor o país em que vivo. Continuo a defender uma economia privada, forte, o mais desligada possível do Estado, a achar que temos que cortar gorduras no Estado, políticas, administrativas. Acho que vivemos com um super Estado que não faz sentido e que só nos suga dinheiro, mas não consigo dizer em consciência que a economia resolva os problemas todos sem qualquer ação externa do Estado. Talvez um dia possamos chegar a esse liberalismo, mas neste momento nós precisamos também de um forte pendor social. As pessoas ficaram tão dependentes do Estado que hoje não conseguem sair desse ritmo e dessa mentalidade. Ora, não os podemos abandonar à sua sorte porque nós não estávamos cá há 45 anos ou 50. Habituaram-se a isto. É agora aos 70 ou 80 anos que lhes vamos dizer, olhem, agora deixem a economia funcionar. Mas não há aqui correios, mas não há aqui centro de saúde, não há aqui hospital. Pois, mas deixem a economia funcionar. Tudo se vai resolver. Nós sabemos que não vai. Mencionou várias vezes que tem percorrido o país todo e não tem esquecido o interior. Quais é que são as propostas que o Chega tem para o interior e para o desenvolvimento desta região? O Miguel Lourenço é um bom exemplo de porque é que nós votámos a favor das portagens nos últimos dias. Estas portagens são um absurdo. Nós já pagámos estas estradas não sei quantas vezes. Isto prejudica a mobilidade e a coesão destas terras, porque muitas empresas decidem não ir para lá porque têm que pagar custos de transporte. E prejudica as famílias. Sim, nós queremos mais incentivos fiscais para quem se instala no interior, queremos que as empresas tenham benefícios, coisa que a esquerda não tolera, porque acha que eles vão roubar. Para a esquerda todas as empresas sempre o ódio ao lucro. É o ódio ao lucro, querem todos gamar, querem todos... estas terras precisam de empresas que lá se estabeleçam. Não é o Estado já eles têm câmaras e juntas e observatórios Aliás, às vezes só tem o Estado. Às vezes só tem o Estado, como a Guarda, Porto Alegre, Beja. Não, eles precisam de dinamismo, precisam de empresas, precisam de hotéis, precisam de restaurantes, de cafés, precisam de pessoas fixadas. Ou incentivamos a fixação de jovens e à natalidade, ou nós vamos ter, agora este termo de substituição está muito polémico e depois vamos para o polígrafo e outros que tais, mas de facto a outra solução é irmos pouco a pouco substituindo esta memória e estas terras por imigrantes, que é o que está a acontecer agora. Esse será o outro caminho, se nós não fizermos, por exemplo, como a Hungria, como a Polónia, que têm feito incentivos verdadeiros à fixação de jovens e de população. Isto é muito mais grave do que os anos 60. Estes jovens vão procurar uma vida melhor, casam lá ou encontram companheiros ou companheiras lá, ficam lá, tornam-se especialistas, as empresas não querem abdicar deles, oferecem-lhes incentivos imensos. Tenho imensos alunos meus que foram para fora e amam Portugal, mas lá fora conseguem estar com a sua mulher e com os seus filhos, ou com a sua esposa e com os seus filhos, em condições que conseguem pagar a casa, conseguem ter os filhos no colégio, conseguem ter uma vida razoável. Cá é tudo a sugar impostos, não dá para pagar gasolina, a casa é um horror. Por isso é que eu fiquei muito chocado quando a AD consegue quebrar o ciclo do socialismo connosco, porque foi connosco, eles não conseguiram sozinhos, e apresenta estas propostas pífias, fiscais, que não valem nada. Quer dizer, o país estava como estava, nós precisamos de fixar cá os jovens e o governo continua a seguir o mesmo caminho do socialismo, a dar mais umas migalhas. Quer dizer, nós temos mesmo que fazer aqui o corte, isto tem que ter um corte. O que é que as pessoas sentem aqui? Como diziam estas duas senhoras hoje, há 40 anos trabalham, ganham 900 euros. Alguns, de uma certa minoria e de outras, para não ser só essa, não fazem nada e ganham 1200 euros. Quer dizer, é tudo ao contrário. E portanto, isto só vai piorar. Como se viu no Porto agora, como se tem visto em Lisboa, como se tem visto em Braga, no Algarve. Portanto, isto está absolutamente descontrolado. O erro não está deles, o erro está a nós, que transmitimos a ideia que podem vir de qualquer maneira, que vão ter uma vida fantástica. E que cá tudo é dado de graça. Uma casa que não tenha portas não é uma casa, é um terreno a céu aberto. Se não tiver portas nem telhado, não é uma casa, é um terreno. Ora, eu não quero que a União Europeia seja um terreno a céu aberto, tem que ser uma casa.